Galera, tudo bem com vocês? Nós estamos indo para mais uma aula da Escola Dominical da Classe de Jovens e hoje a gente vai dar continuidade falando sobre Apocalipse, as cartas às igrejas, e hoje a gente vai estar falando sobre a carta à igreja de Esmirna. O texto está lá em Apocalipse 2, de 8 a 11, e diz o seguinte: Escreve esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Então a gente está indo para a igreja de Esmirna hoje. E aí eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre a questão da perseguição, né? Quando a perseguição nos atinge, quando a perseguição atinge o fiel, né? E a palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo 3, 1 e 12, assim: Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Hoje, mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos por causa da sua fé. Normalmente a gente ouve falar sobre a perseguição acontecendo ali na janela das 40, nos países normalmente asiáticos, né, do Oriente. Mas hoje nós percebemos que muitas pessoas, muitos cristãos ao redor do mundo, e não somente na janela das 40, sofrem perseguição por causa da sua fé, por causa de professar a fé em Cristo Jesus. E essa é uma realidade hoje. O cenário dessa igreja, do contexto onde essa igreja está inserida, que é a cidade de Esmirna, é o seguinte: Esmirna era a mais bela cidade da Ásia Menor. Ela era uma cidade muito bonita. Ela era um próspero centro portuário. Seus prédios eram conhecidos como a Coroa de Esmirna. Assemelhava-se a um colar de diamantes. Séculos antes, Alexandre o Grande determinara fazer de Esmirna a cidade modelo da Grécia. Sua vida cultural florescia, artes, educação e ciência. Ostentava uma magnífica biblioteca e um monumento a Homero. Tinha o maior teatro da Ásia. Estava no segundo lugar das exportações. Na verdade, Esmirna só perdia para Éfeso, como a gente viu na aula passada. Tinha forte influência de Roma. Ao contrário de Éfeso, Esmirna tinha uma influência muito grande de Roma. Éfeso era uma igreja livre, uma cidade livre, né? E do jugo romano. No entanto, Esmirna não. Esmirna sofria com o jugo romano pesadamente. Era um centro de culto ao imperador. Ali era o centro do culto a César. E César era adorado como um deus. As pessoas faziam sacrifício, acendiam velas. Então ele era um centro de culto ao imperador. Era o berço do paganismo. Então lá nós encontramos adoração a Cibele, Apolo, Asclépio, Afrodite e Zeus, que é considerado nesse panteão o maior deus deles, né? Esmirna assemelhava-se talvez a cidades com centros culturais muito fortes, como Rio de Janeiro, por exemplo. Então era uma cidade com um forte centro cultural, um belo teatro, uma cidade muito bonita, muito envolvida assim, mas com um jugo de Roma muito pesado sobre ela. E é nesse cenário, nesse contexto, que a igreja de Esmirna cresce. E Esmirna significa mir, que é uma fragrância usada para se fabricar perfume. Quando esmagada, a casca da mir exala doce aroma. Esta é a precisa descrição da igreja. Quanto mais esmagada pelo mundo, mais fragrância do evangelho exala. Assim era a igreja de Esmirna. E é interessante pensar nisso, porque a gente percebe no decorrer da história da palavra de Deus que de quando em vez, como diz o povo por aí, a igreja precisa de uma perseguição para que ela realize a missão. Talvez isso esteja inerente à nossa natureza humana. Parece que quando a gente é pressionado, quando a gente é perseguido, então a gente pode botar para fora ou o que tem de melhor ou o que tem de pior. No caso da igreja de Cristo, toda vez que a igreja é perseguida, então ela se lança em direção à missão.
né? É o que a gente vê, por exemplo, na igreja de Atos. Após a descida do Espírito Santo e o envio para a missão, a igreja sofre uma perseguição. E no momento que a igreja sofre a perseguição, é que ela é despertada para a Judéia, Samaria e para os confins da terra, né? Então isso acontece também com a igreja perseguida, por exemplo, que a gente vê no Oriente. É uma igreja que cresce muito, mas é uma igreja que sofre perseguição acirrada. E aí, se você olhar para a nossa realidade de igreja hoje no Ocidente, a gente vê uma outra realidade. É uma igreja que cresce, mas cresce em quantidade, o que não significa necessariamente que está crescendo em qualidade. E agora que nós estamos vivendo esse momento de quarentena, que não chega a ser uma perseguição, mas é uma ameaça iminente que está ao nosso redor aí, de contrair esse vírus, pegar essa doença, e que nós somos colocados para dentro de casa, a igreja está tendo um alcance muito maior do que tinha quando estava dentro dos seus templos, das quatro paredes, podendo andar livremente. Hoje, dentro das nossas casas, nós estamos pregando muito mais o evangelho. Cada vez que você faz uma live, um vídeo, ou fala num grupo, num aplicativo desses de videoconferências, ou você posta algo no Instagram, você está tendo um alcance muito maior, porque as pessoas estão conectadas o tempo todo, buscando uma palavra, né? Então, hoje, por causa dessa pressão que a gente está sofrendo, a gente está tendo um alcance muito maior. Então, a gente percebe que no decorrer da história da igreja, parece que a gente precisa de uma perseguição para poder exercer a missão. Não necessariamente isso é um pré-requisito, mas parece que é isso que tem funcionado durante o decorrer dos tempos, né? O remetente. Então Jesus vem para essa igreja e ele se apresenta para essa igreja e diz: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. É extraordinária a maneira como Jesus se apresenta, e tudo tem um propósito na fala de Jesus quando ele se refere às igrejas, quando ele fala às igrejas. E aí ele diz assim para essa igreja, uma igreja perseguida, uma igreja que sofria: aquele que é eterno. Ele vem e diz: olha, eu sou o primeiro e o último, eu sou eterno. O que ele queria dar para essa igreja? Ele queria dar para essa igreja uma perspectiva da eternidade. Olha só, não olhe só para aquilo que você está vivendo hoje. Não olhe só para essas circunstâncias difíceis. Não olhe só para a perseguição. Falando conosco hoje, não olhe só para esse momento que você está vivendo, que você está dentro das quatro paredes e não pode sair da sua casa e tem um vírus ameaçando você e sua família. Não olha só para isso. Olha para a eternidade. Olha, eu sou o primeiro e o último, eu sou eterno e botei a eternidade dentro do teu coração. Você foi feito para ser eterno. O pecado fez com que você fosse mortal, mas você é eterno. Você foi feito para ser eterno. E eu sou eterno e você vai viver a eternidade comigo. E aí a segunda coisa que Jesus apresenta é aquele que vive. Ou seja, eu fui morto e revivi. Jesus está se apresentando como aquele que venceu a morte. Então fica tranquilo, porque eu venci a morte. Se eu venci a morte, vocês também vão vencer. Vão passar pela primeira morte, por causa da consequência do pecado, mas não terão a morte eterna, porque vocês estão vivos em Cristo Jesus e viverão comigo eternamente. Então, o Senhor está se referindo para uma igreja que sofre, para uma igreja que é torturada e morta, para uma igreja que sofre pressão o tempo inteiro, e diz para ela: eu sou eterno. Tenha uma perspectiva eterna, tenha uma visão eterna, e eu sou vitorioso em cima da morte. Então você pode ficar tranquilo, porque ainda que você perca realmente a sua vida, você não perderá eternamente, porque viverá eternamente comigo. Pode parecer que isso não é tão consolante, não é tão consolador, perdão, não é tão consolador, mas tem que ser para nós cristãos. Tem que ser para nós que professamos a nossa fé em Cristo. É como Paulo. Paulo disse: olha, eu estou confuso, eu não sei se eu quero ir para o céu ou se eu quero ficar aqui na terra. Porque se eu vou para o céu é incomparavelmente melhor, porque eu vou estar com o meu Senhor. Mas se eu permanecer aqui, eu permaneço pregando o Evangelho, fazendo aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Então essa deve ser a sensação do nosso coração. Se a gente partir, ok, porque a gente vai estar com Cristo. E se a gente permanecer aqui, ok, porque a gente continua fazendo a missão do Senhor. Isso tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas, tem a ver com colocar Deus em primeiro lugar,
tem a ver com que importância que nós temos dado para Deus nas nossas vidas. Ele quer que nós tenhamos uma perspectiva eterna, uma visão eterna, e que a gente saiba que a vitória nos foi dada, a vitória sobre a morte nos foi dada. Então, se a gente sofre perseguição, se hoje nós estamos nos sentindo perseguidos por essa enfermidade, ameaçados por essa enfermidade, coloca os seus olhos no Senhor, Ele é eterno. Tenha uma perspectiva sobre a eternidade. A sua vida não termina aqui. Nós temos uma vida eterna com Cristo Jesus. A nossa vida não termina aqui. Nós temos uma vida eterna com Cristo Jesus. E Jesus venceu a morte até para subjugá-la e nos curar se for necessário. Então precisamos dessa perspectiva em nome de Jesus. E é muito interessante, porque nas cartas às igrejas sempre há um porém. Sempre o Senhor diz, olha, eu vejo o que vocês estão fazendo, é bom, isso é legal, isso é bom, e fala das qualificações, e diz, não, mas tenho porém contra ti, como fez com a carta de Éfeso, mas quando você chega em Esmirna, ele não tem nenhum porém. Ah, essa igreja então não tinha erros? Tinha. Possivelmente tinha, ela é feita de homens e mulheres, ela deveria ter algum erro, alguma dificuldade, mas nada que o Senhor achasse relevante para trazer como um porém. Essa igreja era uma igreja aprovada, tá? E o sofrimento dessa igreja, conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. E aí a gente percebe que Jesus, ele se identifica com o sofrimento e diz, eu sei. Sabe por que eu sei? No caso de Esmirna, ele chega para Esmirna e fala assim, eu sei o que você está passando, porque eu também passei, eu também fui falsamente acusado, eu fui molestado, fui cuspido, fui torturado, fui açoitado, fui escarnecido e morri de maneira injusta por algo que eu não tinha feito. Então, Jesus, ele vem para essa igreja e diz, eu sei. E Jesus olha para nós hoje, para a nossa condição, e diz para nós, eu sei. Ele olha para a nossa realidade, para as nossas dificuldades, e ele diz, eu sei o que vocês estão passando, não só porque eu tenho um conhecimento intelectual do que vocês estão vivendo, mas porque eu sofri também, eu também sofri, e eu sei o que vocês estão passando. E aí, queridos, a gente percebe que essa igreja sofreu perseguições na área governamental, na área econômica, na área física, na área religiosa e de maneira satânica. Esmirna sofria uma perseguição governamental sobre a tirania de Roma, né? A palavra tribulação, que é tilipsin no grego, é muito radical. Ela é muito radical. Ela literalmente significa esmagar um objeto, comprimindo. Descreve a vítima sendo esmagada e seu sangue extraído. Descreve pessoas esmagadas até a morte por uma enorme pedra e também descreve a dor da mulher no parto. É uma dor muito forte. E quando ele fala, olha, eu sei, conheço a sua tribulação, eu sei que você está sendo esmagado. E por quem que eles estavam sendo esmagados? Pelo jugo romano. Roma tinha rígidas cláusulas e elas estavam sob a igreja de Esmirna. Então as pessoas eram capturadas, levadas cativas por Domiciano. Por quê? Porque havia a instituição adoração a César, o culto, né, ao imperador, e a igreja se recusava a adorar outro Deus que não fosse o Senhor. Por causa dessa recusa, eles sofriam essa perseguição governamental e eram torturados e mortos. Hoje, 80% das pessoas que sofrem perseguição religiosa são cristãos. 327 milhões de cristãos vivem em países onde há perseguição religiosa. 178 milhões de cristãos vivem em países onde são discriminados por motivos religiosos. Aí eu trago um exemplo sobre um casal do Canadá que perdeu a guarda das filhas adotivas porque eles ensinaram em casa que o coelho da Páscoa não era a razão da Páscoa, que a razão da Páscoa era a morte e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e sua ressurreição. Essas crianças reproduziram essa informação na escola, os professores denunciaram a uma organização, uma agência do bem-estar infantil lá do Canadá, em Ontário. Essa agência foi até a casa dos pais e tirou as crianças deles, alegando que essas crianças poderiam sofrer traumas por não acreditarem no coelho da Páscoa. Isso aconteceu
acho que um ano depois ou 2 anos depois, eles ganharam uma causa na justiça, mas não reaveram as crianças porque elas foram possivelmente colocadas numa outra família para adoção. E agora eles estão num outro processo de adotar filhos. Isso aconteceu no Canadá nessa geração. Hoje a gente sofre perseguição governamental? Alguns países sim. No Brasil, essa perseguição governamental ela ainda não acontece de maneira factual. A gente ainda não é perseguido assim. Se você não fizer o que o governo diz, você vai ser preso, morto, ou torturado ou vai sofrer sanções. Ainda não, mas existem leis passando, projetos de leis passando no Congresso que podem gerar no futuro uma perseguição governamental sobre nós. E como a igreja irá reagir a isso? Perseguição religiosa. Esmirna sofria perseguição religiosa. A palavra diz a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Então, aqueles que se diziam judeus e não são, perseguiam a igreja. Né? Eles achavam, por exemplo, que a Santa Ceia era um tipo de canibalismo, porque fazia uma alusão a comer a carne de Cristo, né? E eles achavam também que a igreja era uma igreja ateísta, porque não adorava a César. Então a própria igreja era perseguida por judeus que acreditavam também em Deus, mas eles eram perseguidos pelos judeus. Perseguição religiosa. Hoje nós sofremos perseguição religiosa dentro das igrejas? Sim, nós sofremos perseguição religiosa. E a sinagoga de Satanás está presente no meio da igreja? Infelizmente sim. E aí quando a gente pensa, por exemplo, no texto de Pedro, em que Jesus olha para Pedro, Pedro diz assim, Senhor, não, o Senhor não vai morrer, Senhor, não, Senhor, a gente não vai deixar que o Senhor vá lá para morrer, porque Jesus estava falando sobre os últimos dias dele, dizendo que era necessário que ele fosse morto. Pedro diz, não, 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 e Jesus diz, arreda para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Quando que a sinagoga de Satanás está presente no meio da igreja? A sinagoga de Satanás está presente no meio da igreja quando os homens e mulheres dentro da igreja passam a cogitar das coisas dos homens e não das coisas de Deus, e passam a acusar e perseguir outros homens e mulheres cristãos, irmãos na fé. Então a sinagoga de Satanás está presente muitas vezes no meio da igreja para trazer dissensão, discussão, divisão, partidarismo, manipulação. Ela está presente muitas vezes no meio da igreja, né? O diabo vai para a igreja? Vai, queridos. Ele vai para a igreja, infelizmente. E nós precisamos saber discernir aquilo que procede e aquilo que não procede de Deus, e aquilo que é do alto e aquilo que é meramente carnal ou até mesmo demoníaco, tá? Perseguição física, né? Eles também sofriam perseguição física. Eles eram presos e mortos pelas autoridades penitenciárias da época por causa de professarem a fé em Cristo Jesus, né? E a perseguição física, ela acontece ainda hoje, muitas vezes nos países do Oriente Médio, países da Ásia, países onde você não pode falar abertamente do Evangelho com perigo de perder a própria vida. Hoje, nós não sofremos uma perseguição física na nossa nação, nós temos liberdade de culto, podemos cultuar livremente, pregar o Evangelho livremente. Nós ainda não temos uma perseguição que se traduz uma perseguição física, mas muitas vezes, queridos, nós temos uma perseguição social. Muitas vezes somos pressionados a negar a nossa fé, nós somos pressionados a abrir mão daquilo que cremos, dos princípios da fé, para acreditarmos em outras ideologias que nos são oferecidas e que são contra o Evangelho. De que maneira nós estamos reagindo a essa pressão social, se você não se encaixar num grupo, se você não se encaixar naquilo que as pessoas estão pensando, então você é discriminado, você é colocado de lado, você tem uma morte social, né? Uma morte social. De que maneira nós estamos cedendo essa perseguição e de que maneira nós responderíamos diante de uma perseguição física realmente? Como seria a nossa postura se nós tivéssemos que, ao preço de viver a nossa fé e não negar a Jesus, talvez sermos mortos? Como seria isso para nós? Fica a pergunta para nós pensarmos um pouquinho. Como que nós agiríamos diante de uma perseguição realmente com o perigo da nossa própria vida? E também ele sofreu uma perseguição satânica. Então, por trás de toda e qualquer perseguição há uma ação do diabo, né? A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Existe uma batalha espiritual acontecendo hoje, agora.
nesse momento, e acontecem todos os dias das nossas vidas, não só porque a gente está com um coronavírus ou uma quarentena, isso acontece sempre, nós vivemos inseridos nessa batalha espiritual, e Satanás está por trás da perseguição contra a igreja. Ele manipula pessoas, ele lança ideias, são os homens que fazem, eles escolhem, a gente tem o livre-arbítrio, mas Satanás está por detrás, tentando manipular e trazer ações e ideias que levem a uma perseguição à igreja, né? O diabo persegue a igreja hoje? Sem dúvida nenhuma, queridos. O diabo persegue a igreja hoje. Persegue a igreja no Oriente Médio, persegue a igreja na janela 1040, que são os lugares onde a igreja é perseguida, persegue a igreja no Ocidente também. Persegue de muitas maneiras. E nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Como seria a nossa vida se nós vivêssemos realmente uma perseguição, como muitos cristãos aí pelo mundo sofrem? Como seria a nossa aplicação da nossa fé, né? O testemunho da nossa fé. E o alerta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Matthew Henry escreve: a evidência clara de nosso amor por Cristo é a obediência às suas leis. O amor é a raiz e a obediência o fruto. Então nós precisamos manter-nos obedientes à palavra do Senhor, para que, mesmo que a perseguição venha sobre nós, a gente possa produzir um fruto que seja digno daquilo que nós cremos. Que mesmo que a perseguição nos acometa, as circunstâncias difíceis, as ameaças venham sobre nós, queridos, como nós estamos vivendo agora, a gente permaneça fiel a Jesus até a morte, porque aquele que permanece fiel ao vencedor, ele diz, não receberá o dano da segunda morte. Então, aquele que vence, porque permanece fiel, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das pressões, vai receber a vida eterna. Ele não vai passar pela segunda morte. Amém? Deus abençoe, a gente se vê no próximo domingo. Beijão!